Bem, agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto muito e que tem tudo a ver com a educação infantil. Material de sucata. Material de sucata, às vezes as mães, tem mãe que implica um pouco com a gente, né? Quando eu falo a gente, eu digo assim, professora de educação infantil. Porque a gente está sempre pedindo algum material de sucata. E o que eu tenho como sugestão para vocês? Não deixem para pedir em cima da hora. E o que acontece? Muitas professoras, quando a gente percebe assim, é a falta de planejamento. Quando a professora não planeja com antecedência, e aí ela quer fazer de repente alguma coisa que é muito bacana, aí, não, mas eu preciso desse material de sucata. Aí começa a pedir em cima da hora, tipo, de sexta para segunda, ou então de, pior ainda, no meio da semana, de terça para sexta. A gente tem que entender que as mães vão reclamar. Isso vai gerar uma falta de organização. Vai repercutir o quê? Que a professora é desorganizada e visivelmente a gente vai perceber que não é uma boa profissional, que é uma profissional que não fez o planejamento adequado. É óbvio que às vezes aparecem coisas no percurso, né, que a gente percebe e vê e que dá vontade de fazer, de realizar com as nossas crianças. Mas aí a gente tem que ter cuidado de ter, de repente, então até de colecionar, de colher esse material e para os nossos alunos, por conta própria. Não podemos ficar pedindo coisas de material, de sucata, assim, em cima da hora. Agora, é importante a gente fazer essa seleção com antecedência e solicitar com antecedência e solicitar a família, sim. Porque o fato da gente solicitar esse material com antecedência é muito importante, e não só é importante a gente solicitar diretamente para a família e para os pais, mas solicitar também diretamente para as crianças. Por quê? A gente pode até fazer um combinado com a família e fazer aquela colocação que vocês vão fazer um segredinho, que vocês vão pedir diretamente às crianças, e depois é que vocês vão pedir para os pais, para ver quais as crianças que já estão desenvolvendo aquele ritmo, né, aquela maturidade suficiente para poder, assim, por conta própria, chegar em casa sozinha e passar para a família: olha, eu preciso levar na semana que vem uma caixa de sapato, uma caixa disso. Aí a gente vai perceber, vocês já vão começar a observar qual a criança que lembrou, qual a criança que não lembrou, mas aí a gente vai fazer aquele combinadinho de também pedir para a mamãe. E hoje é fácil, porque a gente tem um instrumento para a gente pedir, né, para a mamãe fazer esse combinado. Enfim, a gente tem que pedir com muita antecedência, porque o fato da criança ir para casa, pedir, colecionar, ver se a mamãe tem, se a vovó tem, pedir, eu preciso de 3 rolinhos, e aí ela não tem, ela vai pedir para a vovó, vai pedir para o vizinho. Então esse fato dela captar, dela correr atrás desse material, vai criando na criança um senso de responsabilidade também. E a professora pode montar com eles também, na própria sala de aula deles, o cantinho do material de sucata. E esse cantinho de material de sucata a gente chama de sucatoteca. E essa sucatoteca a gente vai chamar, a gente vai criar com eles, e cada professora pode montar com eles, e ele pode ser assim muito diversificado, muito criativo, e montarmos assim de várias maneiras. Nesse cantinho, ele não precisa ser grande, o importante é que ele seja variado, adaptado a cada segmento, a cada faixa etária, certo? No caso, uma turminha de maternal, a gente não vai ter coisas muito miúdas, né, botãozinho, né? A gente vai ter coisas assim maiores. Já para uma turminha que já está, turminha de saída da educação infantil, já a turminha do pré-2, a gente já pode ter botões grandes, mas enfim, a gente pode ter lá caixinhas de sorvete, e a gente pode ter na frente tudo escrito,
bota lá com as letrinhas bem bonitas, que eles já vão trabalhando a parte visual, né? Da parte da escrita, né? Quanto mais coisas a gente tiver escrito, eles já vão verificando. Então a gente pode ter rolha, pedaços de retalho, cortiça, tampinhas, chapinhas, enfim, uma infinidade, rolinho de carretel de linha, uma infinidade de coisas, potinhos de iogurte, enfim, muitas coisas, né? E aí muita coisa, quando vocês vão começar a fazer, não precisa nem solicitar, muita coisa a gente já vai ter ali, e materiais diversificados e diferentes para cada aluno também. Então esse material diversificado em sala de aula é o que proporciona ao aluno o contato, o manuseio, a exploração sensorial diferente, certo? E aí vocês vão proporcionar estímulos diferentes e dar maior possibilidade de desenvolver melhor a criatividade desse aluno, do que ele entrar todo dia na sala de aula dele e ver sempre os mesmos brinquedos, certo? Principalmente quando a gente já começa lá na turma do pré-1 e do pré-2, que a gente tem essa possibilidade. Nós temos aqui na escola a sala maker, mas a sala maker a gente não vai com as crianças da educação infantil. Então na sala da educação infantil, vocês, enquanto profissionais desse segmento, precisam proporcionar esse espaço e fazer esse espaço acontecer. E esse momento aí da sucatoteca não é bagunça, não é um espaço que vocês vão jogar todo esse material lá e deixar embolado, não. Tem que ser organizadinho, bonitinho, atrativo, que a gente possa mostrar para os pais, mostrar para as crianças. Ele deve ser periodicamente arrumado, remodelado, renovado, para ficar uma coisa atrativa. Então, como a gente vai falar em breve sobre planejamento, mas eu já vou me antecipar aqui, ó, existe uma hora do dia que a gente chama de atividades rotineiras, né? Consta lá no planejamento de vocês. Nesta hora, que são as atividades rotineiras, vocês não devem confundir com aquelas atividades que vocês vão fazer uma técnica que está artística, uma experiência que está no planejamento de vocês. Nesta hora de atividades rotineiras, vocês vão trabalhar com os alunos, todos eles vão trabalhar ao mesmo tempo em sistema de rodízio. Nesta hora, vocês vão determinar o tempo, cada turma vai ser o tempo, de acordo com o quantitativo de alunos, né, e de acordo com a capacidade de concentração deles também. Então, vocês vão dividir em pequenos, né, centros, né, de espaços. A gente vai ter o espaço da massinha, o espaço da pintura, o espaço do desenho livre e o espaço do recorte da colagem. Então, o que consta esse espaço da pintura? O espaço do cavalete. Então, ali é a pintura livre, com todas as cores. Não é aquela pintura direcionada que você vai, eu estou lançando a cor amarela ali, ele só vai pintar. Não. Esse espaço das atividades rotineiras é o espaço que ele vai exprimir a criatividade, expressar ali a criatividade dele aleatoriamente. Então, de repente, o Joãozinho, ele quer ficar ali só na parte da pintura, ele quer só pintar, ele quer pintar 3 folhas, ele vai pintar 3 folhas. E naquele dia, ele não quer passar na mesa da massinha. E ele não é obrigado a passar por todo o circuito, rodar tudo ali. Mas, de repente, ele vai ter que ser, mas se eu só tenho 2 cavaletes, ele vai ter que ceder, porque um coleguinha também vai ter aqui para mim. Então, é o momento da gente trabalhar essa parte socioemocional também, da divisão. Então, é o momento que eu tenho lá o cantinho do desenho. Para cada série, para cada turma, eu vou trabalhar o gizão, no outro eu já vou trabalhar com o giz de cera mais fino. Até eu chegar lá no pré-2, eu vou trabalhar só com... Eu posso trabalhar também com o lápis de cor, ou com a canetinha hidrocor, coisa que eu já não vou trabalhar lá no maternal, entende? Mas é o desenho livre. Não é nesse momento que eu vou dar um trabalhinho para a criança direcionado. Ali é um momento livre. E a riqueza, quando a gente fala assim, mesinha do recorte e colagem, você deve oferecer para ele ali o momento dele expressão de colagem, recorte e colagem. Então ele vai ter a tesourinha e o que recortar. Então uma caixa de recorte que ele vai ter várias coisas para ele recortar. E
eu vou marcar para ver na sala de vocês a caixa de recorte de cada uma. Nós temos, a gente oferece a caixa lá de madeira, com as divisórias, né? E dentro dessas divisórias deve ter os diferentes tipos de materiais para serem recortados. A gente costuma colocar lá, né? Eu sempre oriento a colocar lá dentro daquela caixa de vários tipos de papéis, né? Então a gente bota lá resto de papel ofício, os papéis que a gente faz mural, que corta, aqueles restos de papéis a gente coloca ali também, papel de presente, papel de ovo de Páscoa, o que mais? Papelão fino, que é para ter várias texturas, né? Para eles recortarem, uns para ficar mais duro, né? Ou mais fino, mais mole, papel crepom, enfim, lixa, a gente bota ali também, papel de bala, e aí a gente bota várias coisas, que tem muito material ali que ele vai rasgar para colar, e aí a gente começa a ver assim vários trabalhos coloridos que eles vão realmente utilizar. Não é eu dar um pedaço de papel, recorta aqui e cola, não, ele tem que usar, ele tem que ter opção de escolha, e aí sim a gente vai poder observar e fazer uma avaliação. A gente vai conversar mais tarde sobre isso, a questão de avaliação, né? E ali a gente vai ter essa questão. Por exemplo, na hora da massinha, ele vai criar ali, você vai até através de uma canção. Nesse momento você pode botar uma música clássica para ele ouvir também. Você pode botar uma música infantil, mas não uma música agitada. Você pode cantar. Você pode cantar nesse momento, dando orientações de como enrolar a massinha, dando sugestões para eles também. Mas tudo muito assim, ó. Esse é um momento que a gente chama das atividades rotineiras, certo? Então não é um momento que você vai aplicar uma técnica de arte, que você vai aplicar um trabalho dirigido, mas você tem que ofertar esse material e acompanhar e orientar esse aluno como trabalhar com esse material, entende? Então não esqueçam a sucatoteca. Eu vou passar por lá. Quero ver a caixa de recorte de vocês, quero ver como está a sucatoteca de vocês e se vocês estão bem atuantes nessa parte e como é que está o barulhinho e o cheirinho dessa sala de educação infantil. Ok? Beijos!